Você não nasceu para ser escravo do medo, a revelação que transformou Lutero. Tem gente que passa a vida inteira acreditando que Deus quer vê-la limitada, pequena, presa em pensamentos que aprisionam o coração. Pessoas que têm sonho, têm desejo de viver algo maior, mas não conseguem dar o próximo passo porque existe uma força invisível comandando cada escolha: o medo. O medo de falhar, o medo de ser rejeitado, o medo do futuro, o medo de ousar, o medo de não ser aprovado, o medo de Deus não estar por perto. Esse medo se torna um tirano dentro da mente, ditando regras de sobrevivência e impedindo a pessoa de viver a plenitude daquilo que Deus planejou. E talvez seja exatamente assim que você tem vivido até hoje. Preso por uma cadeia que ninguém vê, mas que você sente todos os dias quando tenta mudar alguma coisa e uma voz sussurra: não vai dar certo. Você não consegue, você não é capaz. Essa voz já te paralisou muitas vezes, não é? Quantas oportunidades você já deixou passar por causa dela? Quantos sonhos foram engavetados porque o medo falou mais alto? Quantas noites você já dormiu imaginando como seria se tivesse coragem de avançar? Mas acabou acordando no dia seguinte, fazendo tudo igual, repetindo o mesmo ciclo. Se eu estiver descrevendo você, fica comigo até o fim, porque esta mensagem não é por acaso. O que eu vou te revelar aqui pode mudar radicalmente o rumo da sua vida, como mudou a vida de um homem que se recusou a continuar escravo do medo: Martinho Lutero. Talvez você conheça Lutero como alguém importante na história da igreja, mas o que pouca gente sabe é que antes de transformar o mundo com sua coragem, ele era totalmente dominado pelo medo. Medo de falhar com Deus, medo de decepcionar as pessoas, medo de ser condenado, medo de nunca ser suficiente. Ele tentava agradar a Deus com seus esforços, mas a cada tentativa o medo crescia. Ele se autoflagelava com culpas, se punia pelas falhas, acreditava que precisava sofrer para merecer ser amado por Deus. Lutero vivia como muitos vivem hoje, tentando ser perfeito para não ser punido, fazendo de tudo para parecer forte por fora, enquanto por dentro se sentia pequeno, fraco e preso. E sabe qual é a pior prisão que existe? Aquela que você nem percebe que está dentro. A prisão do medo é silenciosa, mas devastadora. Ela te sufoca devagar. Ela convence você de que essa é a vida que Deus te deu e que você deveria aceitar, se conformar, se calar e sobreviver. Ela diz que a sua história já está definida, que seu destino é viver sempre no limite e que nada do que você faça mudará isso. Talvez essa seja a voz que você escuta sempre que tenta sonhar. Sempre que algo dentro de você grita que existe mais, que Deus te chamou para algo grande, o medo vem e grita mais alto. O medo sempre usa a mentira como ferramenta. Ele não ataca sua força, ele ataca sua identidade. Ele tenta fazer você duvidar de quem você é, para que você desista do que pode se tornar. Ele quer que você esqueça quem Deus disse que você é, para que você obedeça ao que ele diz que você deve ser: um escravo. Mas deixa eu te dizer uma verdade com todo amor e com toda autoridade. Você não nasceu para ser escravo do medo. Você foi criado para viver em liberdade. Liberdade de servir, liberdade de avançar, liberdade de sonhar, liberdade de crescer, liberdade de conquistar, liberdade de respirar sem ansiedade do amanhã, liberdade de colocar a cabeça no travesseiro e sentir paz. Só que essa liberdade não vem de fora, ela começa aqui dentro. Foi exatamente isso que Martinho Lutero descobriu. Um dia, desesperado por se sentir preso num labirinto espiritual, sem saída, ele mergulhou na palavra de Deus e encontrou algo que explodiu como luz dentro do coração dele. Ele percebeu que Deus não queria o medo dele. Deus queria a fé. Ele entendeu que não era o desempenho dele que faria Deus amá-lo,
mas o amor de Deus que libertaria o coração dele do medo. Ele descobriu uma verdade que até hoje continua libertando pessoas. O justo viverá pela fé. Essa frase tirou Lutero da escravidão e colocou ele de pé diante de um mundo inteiro. Essa verdade mudou a história dele, mudou a história da igreja, mudou a história de milhões de pessoas. Sabe por quê? Porque quando a fé entra, o medo sai. Quando a identidade é revelada, a prisão se rompe. Quando a verdade chega, a mentira perde seu poder. Talvez você tenha vivido acreditando que o medo te protege, que ele te impede de cair, mas o que ele tem feito é impedir você de voar. O medo tem te mantido preso em uma vida que não representa aquilo que Deus colocou dentro de você. Ele diz que você não consegue, mas Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. O medo diz que tudo está perdido, mas Deus diz: eu é que sei os planos que tenho para você. O medo diz que você vai falhar, mas Deus diz: você é mais que vencedor. O medo diz que seu passado define seu futuro, mas Deus diz: eis que faço nova todas as coisas. O medo diz que você está sozinho, mas Deus diz: eu estou contigo. Quem você vai deixar governar sua vida? Foi isso que Lutero precisou decidir. Ele estava cansado de viver tentando merecer um amor que Deus já tinha dado de graça. Ele estava cansado de se sentir pequeno diante do julgamento humano. Ele estava cansado de tentar ser perfeito para não ser punido. Ele estava cansado de correr de um Deus que, na verdade, estava chamando: filho, não tenha medo. Talvez você também esteja cansado. Cansado de se comparar. Cansado de se sentir insuficiente, cansado de tentar agradar todo mundo, cansado de carregar culpas que Deus já te perdoou, cansado de tentar parecer forte quando por dentro tudo está desmoronando. Hoje pode ser o dia da sua reforma interior. Hoje pode ser o dia em que o medo perde o posto de senhor da sua vida. Hoje pode ser o dia em que você descobre a verdade que liberta a sua mente para sempre. Mas para isso, você precisa ficar comigo. Porque nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente o que Lutero descobriu e que você precisa descobrir. A fé não te escraviza. A fé te liberta. Pessoas com medo obedecem ao medo. Pessoas com fé obedecem à voz de Deus. O medo te prende ao passado, a fé te chama para o futuro. O medo te faz sobreviver, a fé te faz viver. Quando Lutero entendeu isso, ele deixou de ser um prisioneiro e se tornou um reformador. Ele deixou de ser um escravo e se tornou um libertador. Ele deixou de ser dominado pelo medo e passou a ser guiado pela fé. Mas antes dessa transformação exterior, aconteceu uma revolução aqui dentro. Uma revolução que também pode acontecer dentro de você agora mesmo. A pergunta é: você está disposto a enfrentar o seu medo? Você está disposto a encarar a verdade de Deus sobre você? Você está disposto a parar de acreditar na mentira que te prende? Enquanto você achar que o medo é mais forte, ele vai continuar mandando. Enquanto você achar que a sua história é pequena, você vai continuar vivendo pequeno. Enquanto você achar que o seu valor depende do seu desempenho, você vai continuar tentando provar algo que Deus já declarou: você é filho. E filho não vive com medo do pai. Filho vive em amor, vive em confiança, vive com a certeza de que está seguro, que é amado, que é guardado, que é chamado para algo grande. O medo te diz que você não pode, mas a fé te diz: venha comigo, porque eu estou em você. O medo te amarra ao que já foi, mas a fé te chama para aquilo que ainda será. O medo te empurra para dentro de uma cela emocional. A fé abre a porta e diz: anda comigo, porque tem uma promessa lá fora. Você quer viver a promessa ou quer continuar vivendo na prisão? Porque tem gente que diz que acredita em Deus, mas vive obedecendo ao medo. O medo diz: não vai, e a pessoa não vai. O medo diz:
não tenta, e a pessoa não tenta. O medo diz, fica onde está, e ela continua parada. Deus fala, eu estou contigo, mas ela não ouve porque está ocupada demais ouvindo a voz da insegurança. O medo sempre vai tentar ser mais alto que Deus na sua mente. Sempre. Porque o medo sabe que o dia em que você acreditar de verdade no que Deus diz, você se torna imparável. O medo teme o dia em que você decidir viver pela fé. Martinho Lutero passou anos acreditando que o medo era sua proteção. Ele achava que se mantivesse distância dos riscos, Deus estaria feliz com ele. Ele achava que se punisse o suficiente, Deus teria misericórdia. Ele achava que se calasse, o mundo seria menos cruel. Mas essa lógica o estava destruindo por dentro, aos poucos, silenciosamente, até que ele encontrou a revelação que transformou tudo. O justo viverá pela fé. Não era para viver pela culpa, não era para viver pela cobrança, não era para viver pelo medo, era para viver pela fé. Fé não é ignorar a realidade. Fé é olhar para a realidade e enxergar Deus acima dela. Fé não é a ausência de medo. Fé é quando você decide que Deus tem mais autoridade do que o medo sobre a sua vida. Lutero descobriu que Deus não queria que ele se escondesse. Deus queria que ele se levantasse. Deus não queria que ele se sentisse condenado. Deus queria que ele se sentisse amado. Deus não queria que ele se calasse. Deus queria que ele proclamasse a verdade. É exatamente isso que Deus quer de você também. Talvez hoje você esteja vivendo como se Deus estivesse te medindo com uma régua, avaliando cada erro, registrando cada falha, e isso te faz ter medo de errar, medo de tentar, medo de viver. Mas essa não é a verdade. A verdade é que Deus quer te ver avançar. Deus quer te ver crescer. Deus quer te ver livre. Deus quer te ver sem medo. Porque ninguém que vive com medo consegue viver o propósito que Deus deu. O medo te faz acreditar que você não é digno, que você não é capaz, que você não é suficiente. O medo te coloca algemas emocionais e diz, fique quieto, fique pequeno, fique invisível. Mas Jesus não morreu para você viver pequeno. Ele não se entregou naquela cruz para você continuar acorrentado por dentro. Ele não ressuscitou para você viver se escondendo da vida. A cruz é sinônimo de liberdade. A graça é sinônimo de perdão. O amor é sinônimo de coragem. Você está entendendo o que isso significa? Significa que se tem medo governando e decidindo por você, existe algo errado. Significa que a mensagem que você tem ouvido no seu coração não é a de Deus. Deus não fala com ameaça. Deus fala com esperança. Deus não te prende. Deus te chama. Deus não te diminui. Deus te levanta. É por isso que a transformação de Lutero começou dentro da alma dele antes de explodir no mundo lá fora. Ele percebeu que o inimigo não estava ao redor, estava dentro. A batalha não era contra pessoas, contra religiões, contra dificuldades. Era contra a voz que dizia, você nunca será suficiente. E quando ele finalmente entendeu que a fé o tornava filho e não escravo, toda a estrutura de medo que o controlava caiu. Você também precisa derrubar essa estrutura dentro de você. Porque talvez você esteja vivendo com medo do que vão pensar. Medo de dar errado, medo de se decepcionar, medo de perder o pouco que tem, medo de sair do lugar que já é conhecido. É por isso que tantos vivem se justificando. Eu não consigo, eu não nasci para isso. Deus deve ter planos menores para mim. Não, não, não. Essa não é a voz de Deus. A voz de Deus diz, não temas, porque eu sou contigo. A voz de Deus diz, eu te escolhi. A voz de Deus diz, eu te fiz forte. A voz de Deus diz, seja corajoso. A voz de Deus diz, vai. A voz de Deus diz, a promessa é sua. O medo é um ladrão. Ele rouba seus sonhos antes mesmo de você tentar realizá-los.
Ele rouba sua paz antes mesmo de você enfrentar a batalha. Ele rouba sua identidade antes mesmo de você descobrir quem realmente é. Você já percebeu como o medo sempre chega primeiro? Antes da oportunidade, ele já está lá. Antes da mudança, ele já está sussurrando. Antes da porta abrir, ele já está gritando que você não vai passar. Porque o medo sabe que se você der apenas um passo de fé, tudo muda. Lutero deu um passo de fé, um passo de coragem, um passo de obediência à verdade que ele leu na Bíblia. E esse passo foi suficiente para que Deus usasse a vida dele como um movimento que ecoa até hoje. Agora, eu te pergunto com sinceridade, qual é o passo que você precisa dar? Qual é a porta que você tem medo de atravessar? Qual é o chamado que você tem adiado por causa do medo? Qual é a decisão que Deus já colocou no seu coração, mas que o medo tem impedido você de tomar? Enquanto você não agir com fé, o medo continuará dizendo o que você deve fazer. Mas hoje, Deus está te chamando para uma vida nova. Deus está te chamando para uma mentalidade nova. Deus está te chamando para uma posição nova. Você não nasceu para andar de cabeça baixa. Você não nasceu para viver pedindo permissão para existir. Você não nasceu para ser prisioneiro de pensamentos de derrota. Você nasceu para ser luz. Você nasceu para ser testemunho vivo da liberdade. Você nasceu para ser imagem visível da graça. Você nasceu para viver como herdeiro. Você nasceu para viver com coragem. Você nasceu para ser resposta. Você nasceu para declarar com a própria vida que o medo não manda mais em você. Mas essa transformação não acontece apenas ouvindo. Ela acontece decidindo. Decidir que a partir de hoje é a fé que vai comandar os próximos passos. Decidir que a partir de hoje o medo não tem mais autoridade sobre seu futuro. Decidir que a partir de hoje você acredita no que Deus diz e não no que o medo grita. E sabe por que isso é tão poderoso? Porque assim que o coração muda, a vida muda. Assim que a mente é renovada, as atitudes mudam. E assim que as atitudes mudam, os resultados mudam. Lutero não reformou o mundo com força. Ele reformou com fé. Ele não derrubou a escravidão do medo com espada. Ele derrubou com a verdade. Ele não superou suas limitações se escondendo. Ele superou se posicionando. A fé verdadeira sempre exige posicionamento. Sempre. Não basta acreditar por dentro. Precisa agir por fora. Não basta sentir esperança, precisa caminhar. Não basta desejar uma vida nova, precisa dar um passo em direção a ela. O medo vai dizer que não. O medo vai tentar gritar. O medo vai tentar lembrar de tudo o que já deu errado. Mas você precisa lembrar do que Deus disse. O medo mostra o histórico. Deus mostra o destino. O medo aponta suas fraquezas. Deus declara seu chamado. O medo diz que você é pequeno. Deus diz que você é filho. O medo mantém você preso no que foi. Deus te chama para o que pode ser. E agora, neste exato momento, você precisa tomar uma decisão no seu coração. De quem você vai ser escravo? Do medo ou da fé? Porque escravo do medo, você já sabe como é viver. Você já experimentou essa prisão. Você já viu o que ela te tira. Agora você precisa conhecer o que a fé te dá. A fé te dá coragem, a fé te dá visão, a fé te dá propósito, a fé te dá convicção. A fé te faz levantar e dizer, eu não aceito mais essa vida. A fé te faz olhar para o medo e dizer, você manda até agora, hoje acabou. Quando Lutero fez isso, tudo mudou, tudo. Ele encontrou uma coragem que nunca imaginou ter. Ele encontrou uma convicção que ninguém conseguiu calar. Ele encontrou uma liberdade que nenhuma prisão poderia roubar. E essa mesma liberdade está disponível para você agora. Deus não te criou para viver tremendo diante dos desafios. Deus não te criou para andar desviado do propósito por causa de medo. Deus não te criou para se esconder de quem você é.
Deus te criou para se levantar. Deus te criou para ocupar o lugar que Ele preparou para você. Você não está escutando essa mensagem por acaso. Você está aqui porque Deus está te chamando para viver a sua própria reforma interior. Para você, esse pode ser o dia em que tudo muda. Esse pode ser o dia que separa seu passado do seu futuro. Esse pode ser o dia em que o medo perde e a fé vence. E você não vai viver essa vitória só ouvindo, mas decidindo. Decida agora dentro de você que o medo não vai mais ser o dono da sua vida. Decida que você vai viver a verdade da palavra. Decida que, como Lutero, você vai acreditar no Deus que te libertou. Decida que a partir de hoje você vai dar passos de fé, mesmo que o medo continue gritando. Porque a fé não cala o medo. A fé apenas coloca o medo no lugar dele, atrás de você. Deus quer te levar para longe desta prisão. Deus quer te levar para o centro do propósito. Deus quer te mostrar que existe uma vida que o medo nunca deixou você ver. Existe um futuro que o medo nunca deixou você acreditar. Existe uma promessa que o medo nunca deixou você alcançar. Mas essa promessa é sua, ela sempre foi sua, ela é sua desde o dia em que Deus sonhou com você pela primeira vez. A pergunta é, você está pronto para tomar posse dela? Porque há anos você carrega dentro de si uma voz que diz que não vale a pena tentar. Uma voz que diz que você não nasceu para isso. Uma voz que diz que Deus não tem nada grande reservado para você. Essa voz te conhece desde a infância. Ela esteve presente nas suas primeiras frustrações. Ela te acompanhou quando você ouviu que não era bom o suficiente. Ela esteve ao seu lado quando você se sentiu humilhado, rejeitado ou esquecido. Ela viu seus sonhos e os esmagou com frases pequenas. Você não pode. Você não merece. Você não vai conseguir. Essa voz é o seu Egito, como foi o de Lutero. Ela representa tudo aquilo que te escraviza sem correntes, sem grades, mas com pensamentos que te acorrentam por dentro. O medo faz isso. O medo cria uma prisão invisível e coloca você para viver como se fosse o máximo que Deus te prometeu. Mas deixa eu te lembrar uma verdade. Você não nasceu com medo. Você aprendeu a ter medo. Medo não faz parte da sua identidade original. Medo não estava no plano de Deus para você. Deus te criou com coragem. Deus te formou com propósito. Deus te chamou para ser forte. Deus te deu o espírito de ousadia, não de covardia. Então por que você se acostumou a viver como se fosse fraco? Quem te convenceu a aceitar uma vida que Deus nunca assinou? Quem fez você acreditar que precisa pedir permissão para viver? Quem fez você acreditar que se tentar pode perder tudo, quando na verdade, se você não tentar, você perde a si mesmo? Lutero precisou quebrar todas essas mentiras dentro dele. Ele precisou parar de competir com a aprovação dos homens. Ele precisou parar de acreditar que Deus era um juiz cruel, esperando qualquer falha para condenar. Ele descobriu que Deus não quer escravos com medo da punição, mas filhos que vivem com confiança no amor. Ele descobriu que a fé não exige perfeição, exige entrega. E quando ele se entregou à verdade, quando ele decidiu que o medo não mandaria mais, quando ele declarou dentro de si que a fé seria sua nova estrada, a vida dele explodiu em propósito. E assim como Deus fez com Lutero, ele quer fazer com você. O medo quer que você permaneça onde está. A fé quer te levar para onde Deus te chamou. O medo quer te prender às opiniões dos outros. A fé quer te libertar para viver o que Deus pensa sobre você. O medo quer que você passe a vida se escondendo. A fé quer que você passe a vida brilhando. O medo diz, se proteja. A fé diz, se levante. O medo diz, e se não der certo? A fé diz, e se der? E se Deus te surpreender? E se a promessa finalmente se cumprir?
O medo sempre vai tentar matar a esperança antes que ela nasça, porque é a esperança que te faz levantar da cama, é a esperança que te faz continuar lutando, é a esperança que te faz acreditar que ainda dá tempo. O medo odeia a esperança. O medo odeia a fé. O medo odeia o chamado de Deus na sua vida. Ele sabe que se você sair dessa cela interna, ele nunca mais vai te dominar. E é por isso que o medo sempre te lembra do que já deu errado. Ele quer que você viva preso ao passado, porque assim você nunca chega à promessa. Mas hoje Deus está te dizendo: eu não te fiz para o passado, eu te fiz para o futuro. O medo usa a sua história para te parar. Deus usa a sua história para te construir. O medo quer te manter pensando pequeno. Deus quer te ensinar a pensar como filho do rei. O medo quer que você olhe para as cicatrizes e diga: eu não consigo. Deus quer que você olhe para as cicatrizes e diga: eu sobrevivi. Deus estava lá. Eu posso continuar. Talvez você esteja num deserto emocional há muito tempo. Um deserto onde você se acostumou a lutar sozinho. Onde você já se convenceu de que a vida é isso, sobreviver. Só que Deus não te chamou para sobreviver. Deus te chamou para viver, para florescer, para conquistar. Deus não colocou sonhos em você para depois te envergonhar. Ele colocou sonhos em você para que juntos vocês pudessem realizá-los. Você acha que foi você que inventou tudo que já desejou ser um dia? Não foi. Os sonhos que mais queimam dentro de você foram colocados lá por Deus para te empurrar para o seu plano. O medo tenta roubar isso todos os dias. Ele vai tentar te fazer desacreditar. Ele vai tentar te convencer de que é tarde demais, de que você não tem mais idade, de que você não tem mais força, de que você não tem mais chances. Mas Deus não precisa de idade. Deus não precisa de força. Deus não precisa de portas abertas. Deus só precisa de alguém que decida dizer: eu confio em ti. Lutero escolheu confiar, contra tudo e contra todos. E quando ele escolheu, Deus o usou. E quando Deus usa alguém, ninguém pode impedir. Por isso, presta atenção no que vou te dizer agora. Você está mais perto da libertação do que imagina. Sabe por quê? Porque você está ouvindo essa mensagem até aqui. E quem chega até aqui é porque tem uma chama dentro de si que ainda não apagou. Uma chama que diz: existe algo maior me esperando. Uma chama que diz: eu não fui criado para ficar caído. Uma chama que diz: eu posso me levantar. Essa chama é a fé. Talvez pequena, talvez quase invisível, mas viva. E fé, quando está viva, por menor que seja, é suficiente para derrubar todo o medo que tenta te dominar. Jesus disse que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Então, não me diga que você não consegue. Você consegue. Você só precisa acreditar. A fé não te pede perfeição. A fé te pede decisão. A fé te pede movimento. A fé te pede que você diga basta ao medo e diga sim ao chamado de Deus. Você não precisa ter tudo resolvido. Você só precisa dar o primeiro passo. Lutero não sabia como o mundo reagiria. Ele não sabia se sobreviveria. Ele não sabia se teria apoio. Ele só sabia que sua vida não podia mais ser controlada pelo medo. Ele sabia que precisava se posicionar. Ele sabia que precisava defender a verdade que libertou sua alma. E quando ele se posicionou, Deus posicionou tudo ao redor. Agora é a sua vez. A sua vida não vai mudar com uma promessa bonita. A sua vida não vai mudar só porque você ouviu uma mensagem que te tocou. A sua vida vai mudar quando você disser: eu me recuso a continuar aqui. Eu me recuso a ser escravo do medo. Eu me recuso a viver menor do que aquilo que Deus me chamou para ser.
Deus não vai te forçar a ser livre. Você precisa escolher a liberdade. Deus não vai te arrastar para o propósito. Você precisa dar o passo. Deus não vai calar o medo por você. Você precisa falar mais alto. O medo diz: você não é suficiente. Você responde: Deus me fez suficiente. O medo diz: você não tem capacidade. Você responde: Deus é minha capacidade. O medo diz: você vai falhar. Você responde: Deus me sustenta. O medo diz: você não tem valor. Você responde: eu sou filho de Deus. O medo quer que você esqueça quem você é. A fé quer te lembrar quem Deus é. E quando você lembra quem Deus é, você descobre quem você é. Foi isso que transformou Lutero. E é isso que vai transformar você. Agora, respira fundo, respira devagar. Porque o que eu vou te pedir agora não é para gerar emoção, é para gerar transformação. Você vai declarar com a sua voz e o medo vai tremer. Declare comigo: eu não nasci para ser escravo do medo. De novo, mais forte. Eu não nasci para ser escravo do medo. Agora declare: a minha fé é maior que o meu medo. Deus me chamou para viver em liberdade. Eu sou filho, eu sou amado, eu sou escolhido. A promessa é minha. O medo perdeu. Se você falou isso com fé, se algo queimou aí dentro, então este é o início da sua reforma interior. A partir de hoje, você não vai mais andar de cabeça baixa. A partir de hoje, você não vai mais obedecer à voz da insegurança. A partir de hoje, você vai viver como alguém que sabe que Deus está no controle e que o medo não manda mais em você. A partir de hoje, cada passo que você der será pela fé. E o céu vai responder. Você vai ver mudanças. Você vai sentir paz. Você vai experimentar portas que nunca abriram antes. Você vai perceber que o medo nunca teve poder real, só a influência que você dava a ele. O medo é como uma sombra. Parece gigante quando você olha de baixo, mas quando a luz chega, ele desaparece. Deus é a luz que está chegando na sua vida hoje. E se você está sentindo essa verdade tocar seu coração, não deixe isso morrer quando este vídeo acabar. Continue. Alimente essa chama. Coloque a fé para trabalhar. Faça algo que o medo tem te impedido de fazer. Mande uma mensagem. Dê um passo. Comece um projeto. Peça perdão. Perdoe alguém. Se posicione. Faça hoje o que você sempre adiou por causa do medo. Mas faça com fé. Faça com convicção. Faça declarando: eu não sou mais escravo. Hoje é o dia em que você rompe com as correntes invisíveis que te seguravam. Hoje é o dia em que sua mente entra em uma nova era. Hoje é o dia em que seu coração experimenta uma liberdade que você só conhecia na teoria. Hoje é o dia em que o medo perde o título de senhor da sua vida. A sua fé venceu. Antes de terminar, eu quero que você faça algo que pode parecer simples, mas é um ato profético de coragem. Escreva aqui nos comentários com toda a sua força: eu não sou escravo do medo. Isso não é apenas um comentário, isso é uma declaração de fé, uma marca espiritual, uma decisão diante de Deus. E compartilhe esta mensagem com alguém que está vivendo oprimido, alguém que está preso em pensamentos que sufocam a alma. Porque assim como Lutero foi libertado pela verdade e libertou outros através dela, você também pode ser um instrumento de liberdade. E se essa mensagem falou com você, se esta palavra tocou sua alma, eu faço um convite com todo amor. Se inscreva no canal, porque aqui você terá sempre uma palavra de Deus que fortalece sua fé e te ajuda a viver o propósito. Respire fundo mais uma vez, levante a cabeça. A liberdade está te chamando e Deus está dizendo: anda comigo, o medo ficou para trás. Que Deus te abençoe poderosamente.